Olá, boa tarde. 7 dos 17 objetivos previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas são relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Devido à importância do tema, a Justiça do Trabalho vai debater os cuidados necessários com o meio ambiente para evitar o agravamento da pandemia. O 5º encontro de gestão da responsabilidade socioambiental é um dos destaques de hoje. Veja também. Caso Triplex. Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal nega novo pedido em habeas corpus do ex-presidente Lula. A defesa queria suspender o andamento do processo no Superior Tribunal de Justiça. Caso das rachadinhas. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia Flávio Bolsonaro por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. E ainda os detalhes sobre a posse do desembargador Cássio Nunes Marques como ministro do Supremo Tribunal Federal. A posse vai começar às 4 da tarde e será transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liminar novo em habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no caso do Triplex do Guarujá. Quem tem as informações e traz agora ao vivo para a gente é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A defesa entrou com habeas corpus solicitando, contestando, na verdade, o julgamento que foi realizado pela 5ª turma do STJ no dia 1º de setembro. A defesa alegou que tinha avisado com antecedência que apenas o advogado Cristiano Zanin é que faz as sustentações orais. E que nesse mesmo dia do julgamento ele não poderia participar porque já tinha um outro compromisso de uma outra ação penal contra o ex-presidente Lula. Na decisão, Edson Fachin disse que não houve ilegalidade e lembrou ainda que, como se trata de julgamento de embargos de declaração, não existe uma previsão legal de sustentação oral. E mesmo que se fosse necessário, o escritório que cuida do ex-presidente Lula conta com mais 20 advogados e que todos eles estão autorizados nesses processos. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Fernanda. Caso das rachadinhas na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o senador Flávio Nantes Bolsonaro, do Republicanos, Fabrício José Carlos Queiroz e outros 15 investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, ocorridos entre os anos de 2007 e 2018. A denúncia foi ajuizada em 19 de outubro e encaminhada nesta terça-feira ao desembargador responsável pelo processo no Tribunal de Justiça do Rio. Bom, em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro disse que a denúncia já era esperada, mas que não se sustenta. Afirma que não há qualquer indício de prova e que acredita que sequer será recebida pelo órgão especial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido de liberdade de um ex-policial de Mato Grosso do Sul, condenado por corrupção passiva. Ele integrava organização criminosa e facilitava o contrabando de cigarros. O caso chegou ao STF depois que o ex-policial teve pedido de liberdade negado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça. Os advogados do ex-policial militar Eric dos Santos Ossuna alegaram ilegalidade na prisão preventiva e que ele já teria direito à progressão da prisão para o semiaberto. O ex-policial foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão no regime inicial fechado. Ele foi considerado culpado de corrupção passiva e de integrar organização criminosa que facilitava o contrabando de cigarros do Paraguai pelas rodovias de Mato Grosso do Sul. Ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o STF não pode decidir sobre o caso, porque ele não foi esgotado no Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a decisão que manteve a prisão preventiva foi individual da ministra Laurita Vaz e ainda caberia recurso no próprio STJ. Lá, a relatora entendeu que não há ilegalidade na prisão decretada e que ela é necessária para manter a ordem pública.
O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de ações sobre a cobrança de impostos para o licenciamento de software. Na sessão por videoconferência, os ministros avaliam a ação que discute a incidência do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os programas de computadores. O julgamento vai ser retomado com o voto do relator ministro Dias Toffoli. O plenário do STF deve decidir se programas de computador, aplicativos e jogos devem pagar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, ou o ISS, Imposto sobre Serviços, que é municipal. Empresas de tecnologia da informação questionam no Supremo a legalidade da dupla tributação para o setor. Elas alegam que softwares não são bem físicos e não podem ser tratados pela lei como mercadoria. Além disso, quem compra tem apenas o direito de utilizar o material. Vai ser julgada em conjunto outra ação de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O PMDB pede a inconstitucionalidade de parte de uma lei estadual do Mato Grosso por bitributação e invasão da competência municipal. Segundo o partido, o Estado fez incidir o ICMS sobre operações com programas de computador, mesmo já havendo a cobrança do ISS. Toma posse amanhã o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Ele vai assumir a cadeira deixada pelo ministro Celso de Mello, que se aposentou depois de 31 anos no STF. A solenidade está marcada para as 16h desta quinta-feira. A cerimônia de posse vai ser realizada por videoconferência. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, disse que vai ser simples e restrita aos atos de protocolo. O empossado vai ser conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo da corte, no caso, o ministro Marco Aurélio, que, por pertencer ao grupo de risco da pandemia, vai assistir à cerimônia de casa e será substituído pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro mais recente, Alexandre de Moraes. Cássio Marques foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O desembargador do Tribunal Federal da Primeira Região teve o nome aprovado no último dia 21 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois foi aprovado em plenário com 57 votos. Foram 10 horas de sabatina. Cássio Marques tem 48 anos, nasceu em Teresina, Piauí. Já foi advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ele também é mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. A posse vai começar às 16h e será transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube. E no próximo bloco, as informações sobre o 5º encontro de gestão da responsabilidade socioambiental. Os detalhes daqui a pouco, não saia daí. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. A nossa Constituição de 1988 foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte formada por representantes do povo, daí ela ser conhecida como Constituição Cidadã. Aí está a importância de conhecê-la e defendê-la, porque nela está garantido o nosso Estado democrático de direito. O Superior Tribunal de Justiça informou hoje pela manhã que a rede de tecnologia e informação do tribunal sofreu um ataque hacker na tarde dessa terça-feira, quando eram realizadas as sessões de julgamento das turmas. Segundo nota oficial, que foi assinada pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a Polícia Federal já foi acionada para a investigação do ataque cibernético. A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal também está trabalhando na recuperação dos sistemas dos serviços. Mas, por precaução, o tribunal suspendeu todas as sessões de julgamento virtuais e videoconferências até a próxima segunda-feira ou até que seja restabelecida a segurança do tráfego de dados nos sistemas. Os processos, os prazos processuais, eles também estão suspensos. As demandas urgentes, como liminares em habeas corpus, elas serão centralizadas na presidência do STJ. E durante esse período, as petições devem ser encaminhadas ao e-mail
protocolo.emergencial@stj.jus.br. E com autorização da Justiça Federal em Curitiba, a Polícia Federal realizou hoje pela manhã uma operação que tem como alvo uma quadrilha suspeita de tráfico internacional de drogas. De acordo com as investigações, a organização utilizava empresas fantasmas e de fachada para comprar mercadorias de origem orgânica e, dessa forma, misturar os produtos com as drogas para dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização. As mercadorias eram guardadas em contêineres que seriam enviados para a Europa. Os policiais cumpriram 9 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em 3 estados. A Justiça autorizou o sequestro de 40 milhões de reais em imóveis e veículos de luxo. Segundo as investigações, somente uma das casas foi comprada pelo chefe da organização criminosa por aproximadamente 6 milhões de reais. A Justiça também autorizou o bloqueio de contas de 68 pessoas físicas e jurídicas que, segundo as investigações, tiveram movimentação suspeita de aproximadamente R$ 1 bilhão entre os anos de 2018 a 2020. O montante total dos valores bloqueados ainda não foi contabilizado. Também na ação de hoje, foi determinado o bloqueio de 3 empresas que eram utilizadas pela organização criminosa para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Meio ambiente, novo coronavírus. O que esses 2 temas têm a ver? Tudo. Especialistas são categóricos ao dizer que um ambiente desequilibrado é um prato cheio para pandemias. E de olho nisso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho vão realizar o 5º encontro de gestão da responsabilidade socioambiental. O evento vai ser transmitido pelo YouTube. No evento, que vai durar 2 dias, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho vão reunir especialistas para falar sobre como o Judiciário pode atuar de forma eficaz no combate à Covid-19. O 5º encontro de gestão da responsabilidade socioambiental da Justiça do Trabalho vai trazer debate sobre como questões ambientais podem afetar o agravamento da pandemia, além de discussões sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável no Poder Judiciário previstos na agenda da Organização das Nações Unidas. 7 dos 17 objetivos são relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. A Justiça brasileira é pioneira entre 193 nações na adoção de medidas para concretizar as metas. E para detalhar o assunto, eu converso agora com a presidente da Comissão Permanente de Gestão Ambiental do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a desembargadora Regina Duarte. Doutora Regina, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Agradeço essa oportunidade de poder esclarecer assuntos tão importantes como este que nós estamos falando. Bom, responsabilidade socioambiental é um tema que sempre está em pauta, né? Na Justiça do Trabalho não é diferente, esse tema também é abordado com frequência. Durante a pandemia, a demanda do Poder Judiciário, digamos assim, aumentou. E eu queria que a senhora falasse sobre as novidades da 5ª edição desse evento. Pois não, é com muito prazer que nós vamos sediar esse evento, que é o 5º evento da gestão socioambiental na Justiça do Trabalho. Já houve outros 4 e essa vez São Paulo vai ser a sede. Isso a convite do CSJT. E a nossa programação inclui palestras de especialistas que vão tratar da biodiversidade, alterações climáticas, racismo estrutural e também de uma educação para a sustentabilidade. Esses são temas que nós vimos tratando na nossa comissão, que é a Comissão Permanente de Gestão Socioambiental do nosso tribunal aqui em São Paulo, há alguns anos já. Mas só que agora nós estamos alinhados no caminho do cumprimento dessa agenda da ONU, não é? Por quê? Porque o Poder Judiciário como um todo, por intermédio do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e em conjunto com o Ministério Público também, fizemos então um pacto com a ONU e o Poder Judiciário participa também disso, mas logicamente
que os assuntos são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, os assuntos estão ligados à nossa área, não é? Então, as palestras vão tratar dessa questão que eu falei para vocês e tentar cumprir dentro de um caminho que já está, vamos dizer, estipulado, não é? O cumprimento dessas metas junto à ONU. A senhora se refere à Agenda 2030, né? Exatamente, a Agenda 2030 que estabelece esses objetivos. E dentre esses objetivos estão esses temas que nós vamos tratar hoje, não é? O principal, assim, eu acho que o que toca a Justiça do Trabalho falar também um pouco da pandemia, mas falar de desmatamento, falar da biodiversidade, da justiça socioambiental, é isso tudo que nos liga à Agenda 2030 da ONU. E isso é menos uma continuação do que nós já vimos fazendo na nossa política, porque todo o tribunal tem uma política, não é? Já estabelecida, já estudada, para fazer cumprimento, para dar cumprimento a essas ações, não é? E o nosso objetivo é descentralizar esse debate, e hoje a importância do nosso evento é porque é nacional, não é? Então, pela primeira vez, São Paulo vai sediar um evento dessa natureza de âmbito nacional. Desembargadora, quando a senhora fala de políticas, né, muitos tribunais, praticamente todos os tribunais brasileiros já desenvolvem planos, né, de estratégia sustentável, de logística sustentável. O que significa na prática essas estratégias, né? E como os tribunais vêm colocando em prática essas medidas? Olha, no nosso tribunal, essas políticas elas têm sido estudadas no sentido de envolver os servidores em questões que já começam de uma forma pequena para o grande e para propagar esses assuntos na coletividade. Por exemplo, nossa comissão atua no incentivo à economia de energia, economia de água, não é? Economia de papel. São práticas que nós vimos estudando, e nós temos, por exemplo, envolvendo todas as nossas unidades, um jogo em que o servidor participe, ele compete com a própria área que ele trabalha, a própria unidade em que ele trabalha, compete com ela própria, e no final de 6 meses ou 1 ano nós premiamos esta iniciativa. Então, tudo é para incentivar o conhecimento do assunto, porque o assunto, pelo que me consta, já vem sendo debatido mundialmente há tantos anos, mas eu mesma, como advogada, ainda só no ano de 2000, fui tomar um conhecimento um pouco mais, vamos dizer, detalhado a respeito de responsabilidade social. Então, essas práticas, esse plano de logística sustentável envolve, por exemplo, também a forma como os tribunais adquirem os materiais, as licitações, não é? O controle dessas licitações, tudo ligado a meio ambiente do trabalho, que logicamente envolve a questão das pessoas, não é? Da proteção das pessoas também. Um assunto sempre muito caro a toda a sociedade, né? Que o judiciário vem se envolvendo cada vez mais, capacitando os servidores e dando cada vez mais incentivo para que essas práticas sejam colocadas aí, tenham vida longa. Desembargadora, muito obrigada pelas suas colocações, pela sua entrevista. O evento será transmitido pelo YouTube, não é isso? Isso, hoje e amanhã. Inicia às 15 horas e vai até às 18 horas. E pode ser assistido pelo YouTube também. Ok, muito obrigada, desembargadora Regina Barros, do TRT da 2ª Região. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui na TV Justiça, não é? E de dizer para todos que o servidor público na Justiça do Trabalho trabalha muito, não é? Em prol dessa causa. Isso aí, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral nega pedido para cancelar o registro do Partido dos Trabalhadores. A Constituição Federal vem sendo cada vez mais invocada pelos cidadãos.
ocorre que, além de direitos e deveres individuais, ela também traz garantias coletivas, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Assim, devemos assegurar sua aplicação para todos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, está nos Estados Unidos para acompanhar as eleições norte-americanas. Ele foi como observador convidado. Na capital de Maryland, Anápolis, o presidente do TSE acompanhou a votação e conversou com mesários. Se reuniu com autoridades eleitorais para falar sobre o financiamento de campanha nos Estados Unidos. Encontrou também com o governador do estado, Larry Hogan, e o cumprimento foi assim. Em Washington, também acompanhou a votação. Convidado para participar do seminário organizado pelo Wilson Center, o presidente do TSE falou sobre as diferenças entre os sistemas eleitorais brasileiros e americanos. Barroso viajou acompanhado da secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório. Amanhã, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, já tem compromissos aqui no Brasil. Ele vai participar da sessão plenária e do evento promovido pela Escola Judiciária Eleitoral sobre ações afirmativas em matéria eleitoral. Você pode acompanhar tanto a sessão quanto o evento da escola pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E o Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido para cancelar o registro do Partido dos Trabalhadores. Veja agora esse e outros destaques da sessão de ontem do TSE. Os ministros analisaram um recurso que acusava o Partido dos Trabalhadores de receber recursos de empresas estrangeiras, o que é proibido por lei. Segundo a ação, o PT recebeu dinheiro de propina paga por companhias de outros países que teriam negociado com estatais brasileiras. Mas o TSE entendeu que não há motivo para cancelar o registro do partido. Por tratarem de normas restritivas de direito, as hipóteses de cancelamento de registro de partido político não admitem a interpretação que amplie seu alcance e há precedente nesse sentido da Corte. Não existem, nas razões do recurso em análise, argumentos suficientes, senhor presidente, para alterar a decisão agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O plenário também manteve a anotação de condenação de conduta vedada a agente público no cadastro eleitoral de Pedro Taques, ex-governador de Mato Grosso. O político pedia que nessa anotação constasse a possibilidade de um recurso ordinário com efeito suspensivo. Para ele, a nota ignorou o seu direito de recorrer ao TSE e assim de manter seus direitos políticos para poder registrar a sua candidatura. Taques concorre a uma vaga no Senado na eleição suplementar que vai ocorrer este mês em Mato Grosso. O recurso do político foi negado pelo TSE. Aqui não há falar em óbice ao registro desse dado em razão do efeito suspensivo conferido ao recurso ordinário, pelo artigo 357, parágrafo 1º do Código Eleitoral, porquanto o registro dessa informação não impõe ônus algum ao condenado, conforme ficou evidenciada nos seguintes termos da decisão agravada. O Tribunal Superior do Trabalho retomou as atividades presenciais ontem, mas por enquanto o retorno ocorre apenas nos gabinetes de ministros e nas unidades das atividades essenciais. Veja agora na reportagem de Thalia Santos. De volta à rotina, mas com cautela e muita segurança. Depois de quase 8 meses de trabalho exclusivamente remoto, o Tribunal Superior do Trabalho retomou as atividades presenciais nesta terça-feira, seguindo todos os protocolos já recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura corporal na entrada, distanciamento, uso do álcool em gel e limpeza frequente em todos os departamentos. Está dispensado o uso do ponto eletrônico com digital e os elevadores estão restritos a no máximo 4 pessoas por vez. O prédio também recebeu sinalização com orientações de segurança. Desde quando a gente adentra o tribunal, a gente já nota que o tribunal está trabalhando assim, em prol da segurança de todos. Então eu me sinto muito seguro. Por onde a gente passa, a gente nota a sinalização que foi feita, álcool em gel, um acesso bem fácil, assim, poucas pessoas ainda trabalhando. Mas nem todo mundo já voltou ao trabalho presencial.
Essa ainda é a etapa preliminar de retorno, determinada por um ato conjunto assinado pela presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, pelo vice-presidente, ministro Vieira de Mello Filho, e pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Por enquanto, o retorno das atividades presenciais ocorre apenas nos gabinetes dos ministros e nas unidades das atividades essenciais, com limite de até 30% dos servidores e prestadores de serviços e com equipes em sistema de rodízio. Quem faz parte dos grupos de risco continua em trabalho remoto. O acesso às dependências do tribunal segue suspenso para o público externo, exceto se autorizado por ministros. E nessa etapa preliminar, as sessões de julgamento continuam sendo realizadas de forma telepresencial. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você.